queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, Cleison Dias da Silva. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foi considerado digno. Com auxílio de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, escolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nossa Igreja Diocesana está em festa com a ordenação sacerdotal do diácono Cleison, mais um operário para esta grande seara diocesana que passa a contar com mais um padre para a santificação do povo de Deus. Nossa celebração ocorre nesta data tão importante, em que fazemos memória de São José Operário. Trata-se de uma data civil, marcada muitas vezes por conflitos, revoltas e reivindicações. A Santa Igreja, providencialmente, cristianizou esta data quando, na presença de mais de 200 mil pessoas, na Praça de São Pedro, as quais gritavam alegremente: "Viva Cristo Trabalhador! Viva os trabalhadores! Viva o Papa!" Na ocasião, o Papa Pio XII, em 1955, deu aos trabalhadores, a quem nós cumprimentamos nesse dia, um grande protetor e modelo, São José, o operário de Nazaré. O Santíssimo São José, protetor da Igreja Universal, não deixará nenhum trabalhador de fé se esquecer que ao seu lado estão Jesus e Maria, e que o trabalho é uma fonte que dignifica o homem, como nos ensinou São João Paulo II na sua encíclica Labor in Exercens. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, já havia contribuído de forma incisiva para que tenhamos em conta o trabalho como uma forma de nossa santificação, conferindo-lhe uma visão espiritual que proteja o sentido do serviço humano para além das aparências deste mundo, ou seja, com a atividade laboriosa, podemos mergulhar na sobrenaturalidade que Deus deu às nossas vidas. Somos chamados à santidade através do trabalho que realizamos. Certamente o texto do Gênesis, que acabamos de ouvir, é dos mais antigos. Segundo os especialistas da Bíblia, foi escrito cerca de 9 séculos antes de Cristo.
contém a verdade fundamental da nossa fé, o primeiro artigo do Credo Apostólico. A parte do texto que apresenta a criação do homem é estupenda na simplicidade e ao mesmo tempo na profundidade. As afirmações que ela encerra correspondem à nossa experiência e ao nosso conhecimento do homem. É claro para todos, sem distinção de ideologia, sobre a concepção do mundo, que o homem, embora pertencendo ao mundo visível, à natureza, se diferencia de algum modo da mesma natureza. De fato, o mundo visível existe para o homem, e o homem exerce o domínio, embora seja, em vários modos, condicionados pela natureza que ele mesmo domina. Domina com a força do que ele é, das suas capacidades e faculdades de ordem espiritual, que o distingue do mundo natural. São exatamente essas faculdades que constituem o homem. Sobre tal ponto, o livro do Gênesis é extraordinariamente preciso, definindo o homem imagem de Deus, e evidencia aquilo que faz com que o homem seja homem, aquilo que faz que ele seja um ser distinto das outras criaturas do mundo visível. O Gênesis relata, assim com detalhes, a antiga criação divina, sendo o homem a última etapa deste feito sobrenatural. A antiga criação foi corrompida pelo pecado. O jardim do Éden, criado por Deus para ser o lugar mais aprazível, torna-se, em razão do pecado da desobediência do primeiro casal Adão e Eva, o jardim da aflição, maculando a obra criada com a peçonha do inimigo de Deus, o demônio. Foi preciso um novo jardim, o Getsêmani, onde o novo Adão, Cristo, sumo e eterno sacerdote, venceria a tentação do mal e com o suor e sangue ali derramados, dava início ao aniquilamento da aflição original que matara a conduta da candura da alma da pessoa humana. Do Getsêmani ao Gólgota, o Filho de Deus extirpa o pecado e restitui a nova imagem ao homem e resgata a sua semelhança com Deus. Contudo, o homem continua livre e angustiado com o verme da concupiscência que o inclina a todo momento a voltar ao jardim das aflições. Daí a recomendação do Senhor: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vivemos em permanente luta contra nós mesmos. O caminho para o cristão não pode ser outro senão o do Getsêmani ao Gólgota, a Via Crucis. Na quinta estação da Via Sacra, quando Jesus é ajudado por Simão de Cirene, nós cantamos: no caminho do Calvário, um auxílio é necessário, não lhe nega o Cirineu. Temos necessidade permanente da ajuda no caminho da nossa conversão e da nossa santidade. Por isso nosso Senhor deixou sua igreja, com seus sacramentos, e os sacerdotes para administrar-nos esses divinos mistérios, indispensáveis para nos conduzir à santidade e à salvação. O padre não é apenas necessário, mas absolutamente necessário. O Papa Emérito Bento XVI, durante o ano sacerdotal, tocou sobejamente nos pontos que caracterizam a índole e o perfil do sacerdote católico. Em nossos dias, marcados por tantas confusões teológicas e eclesiológicas, há um impulso ideológico e maldoso para reduzir o ministério sacerdotal
apenas a uma função ou a um mero aspecto funcional. Dessa visão vesga, que ganhou corpo nos últimos 70 anos, tenta-se a todo custo fazer do padre um mero comunicador ou administrador, militante de ideologia ou ongueiro, agente de marketing ou de autoajuda, ou simplesmente um coach. Enfim, querem fazer do sacerdote um agente apenas da palavra humana. O modismo do relativismo teológico e eclesial, além de desconsiderar a eficácia da graça divina nos sacramentos, desconfigura o papel do ministro sagrado, despojando-o da áurea dos sagrados mistérios. Nosso povo quer o padre simplesmente padre, realizando os ofícios de Deus, como homem do altar, do confessionário e da piedade do rosário. O padre não pode fugir ao essencial do seu ministério sem cair no ativismo e na assídia espiritual. Muitos sucumbiram e sucumbem por desprezar o que lhe é próprio. É muito simples ser padre. Ser o padre que agrada a Deus. Basta o que nossa Santa Igreja nos ensina acerca do homem do sagrado, que está sobejamente descrito no catecismo, na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério permanente da Igreja. São João Crisóstomos nos ensina sobre o padre. Porque se alguém procurasse considerar o que é um homem ainda envolto na carne e no sangue, ter o poder de aproximar daquele feliz e imortal natureza, seria então grande e é a honra que a graça do Espírito Santo concedeu aos sacerdotes, pois por meio desses se exerce essas coisas, e outras também não inferiores, que dizem respeito à nossa dignidade e à nossa salvação. A eles que habitam nesta terra e faz nela sua morada, foi dado o encargo de administrar as coisas celestiais e receberem um poder que Deus não concedeu nem mesmo aos anjos e arcanjos, pois não foram esses que foram dito: tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Os que dominam neste mundo possuem também o poder de atar, porém somente os corpos. Mas as ataduras de que falamos diz respeito à própria alma e penetra os céus, e as coisas aqui na terra o fazem os sacerdotes. Deus as ratifica lá nos céus, confirmando a sentença de seus servos. Nesta esteira do Papa Emérito, ser voz da palavra não constitui para o sacerdote um mero aspecto funcional. Pelo contrário, pressupõe um substancial perder-se em Cristo, participante no seu mistério de morte e de ressurreição com todo o próprio eu, inteligência, liberdade, vontade e oferta do próprio corpo como sacrifício vivo. Somente a participação no sacrifício de Cristo, na sua kenosis, torna autêntico o ministro e o anúncio. E este é o caminho que deve percorrer com Cristo para chegar a dizer ao Pai juntamente com Ele: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anúncio, queridos irmãos, comporta sempre também o sacrifício pessoal, condição para que o anúncio seja genuíno e eficaz. Alter Christus é o que a Igreja vê nos seus sacerdotes, outros Cristos. O sacerdote está profundamente unido ao Verbo do Pai, que encarnado assumiu a forma de servo, se tornou servo.
O presbítero é servo de Cristo, no sentido que a sua existência, ontologicamente configurada com Cristo, adquire uma índole essencialmente relacional. Ele vive em Cristo, por Cristo e com Cristo no serviço aos homens. Precisamente porque pertence a Cristo, o presbítero encontra-se radicalmente no serviço dos homens. É ministro da sua salvação, nesta progressiva assunção da vontade de Cristo, na oração, no estar coração a coração com Ele. Assim, esta é a condição imprescindível de cada anúncio que exige a participação na oferenda sacramental da Eucaristia, palavra e Eucaristia, bem como a obediência dócil à Santa Igreja. Com lágrimas nos olhos, o santo cura d'Ars repetia com frequência: como é assustador ser padre. E acrescentava: como é lastimável um sacerdote que celebra a missa como se fosse um facto secundário. Como é desventurado um sacerdote sem vida interior. Permitam-me dirigir algumas palavras ao ordinando. Caro irmão diácono Cleison, pela sua ordenação no dia de hoje, o senhor se associa ao clero desta diocese de Formosa como sacerdote do Deus Altíssimo, para dedicar sem reserva até sua morte para este mundo as almas sedentas de eternidade. Procure ser sempre solícito para com seu bispo e vossos irmãos sacerdotes e diáconos, bem como aos religiosos, seminaristas. Não deixe de promover a fraternidade sacerdotal, como nos indicou o Concílio Vaticano II no decreto Presbyterorum Ordinis. Há um grande perigo de isolamento no clero em nossos tempos. O padre não pode criar seu mundo próprio, de forma individualista, relegando a comunhão e o cuidado com seus próprios irmãos do presbitério a um segundo, terceiro plano. Mesmo que seja tão difícil a fraterna convivência e interação no clero, procure não recusar a esse imperativo que é tão desejado por nosso Senhor, que todos sejam um. Recorde-se sempre que tais dificuldades têm um endereço: o orgulho que vem do jardim das aflições, onde o demônio semeou no coração da humanidade a cinzânia do obscurantismo e da divisão. O padre é humano, vem dessa humanidade ferida, machucada e dividida pela ação do inimigo da obra de Cristo. Reze sempre pelos seus irmãos sacerdotes e pelos bispos que irá ter ao longo de sua vida, no exercício do seu ministério. Seja o sacerdote da paciência, da perseverança. Não despreze a oração e tampouco a piedade na celebração dos sacramentos e viva com amor e ternura seu celibato tão importante dado por nosso Senhor. Promova as vocações e seja para os vocacionados e seminaristas um bom exemplo de padre pobre, casto e obediente. Aos queridos padres da nossa diocese, a quem sempre agradeço pela prontidão em colaborar com a salvação das almas nesta porção do povo de Deus, peço que acolham o novo sacerdote com estima e paciência, que é a característica dos senhores. O Papa Francisco, falando aos formadores em Roma, no dia 15 de novembro de 2015, nos ofereceu belos pensamentos sobre a pessoa do padre, que eu acho bastante justo
lembrar alguns deles. Um padre jamais pode perder suas raízes, para não esquecer onde Cristo chamou. E os formadores não podem esquecer que cada padre tem uma história pessoal que deve ser considerada na hora da formação. Não é normal que um padre seja frequentemente triste, nervoso ou duro de caráter. Não está bem, e não faz bem nem ao padre, nem ao seu povo. Nós, sacerdotes, somos apóstolos da alegria. Anunciamos o Evangelho, a Boa Nova. E continua o Santo Padre. Nós, sacerdotes, não caímos do céu, mas somos chamados por Deus, que nos tira do meio dos homens, para nos constituir em favor dos homens. Aí está um ponto fundamental da vida e do ministério dos presbíteros. Respondendo à vocação de Deus, se tornam padres para servir aos irmãos e irmãs, recordou o Papa, antes de concluir. Torna-se sacerdote para estar no meio do povo. O bem que os padres podem fazer nasce, sobretudo, da sua proximidade e de um terno amor pelas pessoas. Não são filantropos ou funcionários, mas pais e irmãos. Que a Santíssima Virgem, a Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, e seu castíssimo esposo, São José, interceda pelo diácono Cleiso, para que seja um santo sacerdote. E por todos nós, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas aqui presentes, seminaristas, povo de Deus, para que sejamos agentes da fé, da esperança e do amor. E peçamos também pelo fim da peste, da fome e da guerra. Amém. Caro filho, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote, no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para louvor de Deus e a santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assistido ao dever da oração? Quero. Queres unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus.
Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este sagrado propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Graças a Deus. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre este seu servo, que ele escolheu para o encargo de presbítero. Ajoelhemos. Peço desculpa, mas por motivo de problemas no joelho, vou ficar em pé enquanto vocês ajoelhem. Santa Agda e Santa Luzia.
Domingo, rogai por nós. São Francisco Xavier, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Maria Vianney, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. São Luís Gonzaga, Rogai por nós. Santo Antônio de Santana Galvião, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, Rogai por nós. São José Maria Escrivá, Rogai por nós. São José de Anchieta, Rogai por nós. São José 13º e Paulo II, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. sede-nos propício. Ouve-nos, Senhor, Para que nos livreis de todo mal, ouve-nos, Senhor, para que nos livreis de todo pecado, ouve-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ouve-nos, Senhor, pela vossa encarnação, ouve-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouve-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouve-nos, Senhor, apesar de nossos pecados, ouve-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouve-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero, ouve-nos, Senhor, para que vos dignais abençoar esses eleitos, ouve-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar esses eleitos, ouve-nos, Senhor. Cristo é
Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre este vosso servo a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons o que apresentamos à vossa solicitude para ser consagrado por Cristo nosso Senhor. Levantai-nos. Assisti-nos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabelecestes em diversas ordens os ministérios de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios para vós, por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes
a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo derramastes copiosamente sobre os filhos de Araão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao vosso mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, este colaborador que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí este vosso servo na dignidade de presbítero. Renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Seja ele cooperador zeloso de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Seja ele juntamente conosco, fiel dispensador dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que ele esteja sempre unido a vós, seja para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a ele confiado e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações, reunidas em Cristo Jesus, haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Creio a dois Espíritos, bendiço o ouro visitar, e preço pena gracia. Tu creaste pectora, e diceris Paracletus, Altissimi Donum Dei, fostivus inexteritas, Spiritualis Socio, tu setiformis monere, Igitus Patera Dextere, Durite promissum Patris, sermoneti transcultura, accende lumen sensimus, infunde
nós mostre corporis, virtude mas perpeti. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel, para oferecer a Deus o santo sacrifício. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente, ou não saber de ti.
te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz a minha terra, que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.